Muito bom, caríssimos. Vamos lá, vamos continuar. Nós vamos continuar o nosso curso de previdenciário, analisando ainda pensão por morte. Vamos lá. Então, pensão por morte. E os demais dependentes? Porque a gente encerrou o bloco anterior analisando a situação do cônjuge, companheiro ou companheira. Por quê, gente? Porque antigamente, morreu o segurado, você era cônjuge, companheiro ou companheira, você recebia, independentemente de qualquer situação, pelo resto da sua vida. Não é mais assim, não é mais vitalício. Pode ser vitalício, mas primeiro você tem que superar aquela regra dos 4 meses, que é se você tem um casamento ou uma união estável de menos de 2 anos, vai receber por 4 meses. Ou ainda, também como regra, se você tinha menos de 18 contribuições, vai receber por 4 meses, salvo se o falecimento se deu em decorrência de acidente do trabalho ou acidente de qualquer natureza. Perfeito. Superado esses 4 meses, daí o cônjuge, companheiro ou companheira vai receber em decorrência a partir da sua idade, a idade que tinha no dia da morte. Então, se era uma pessoa muito jovem, tinha 18 anos, 19 anos, por exemplo, vai receber apenas por 3 anos. Depois, dependendo da idade, 6 anos, e assim vai até vitalício. Vitalício apenas se a pessoa era inválida, o cônjuge sobrevivente, o companheiro ou companheira era inválido, deficiente ou tenha mais de 44 anos, porque se presume daí a maior dificuldade para o mercado de trabalho, em alguns casos, no caso do inválido, mais do que isso até impossibilidade. Perfeito? Daí recebe de forma vitalícia. E os demais segurados, dependentes? Lá, os filhos na classe 1, enteado, tutelado na classe 1 também, os pais na classe 2, os irmãos, daí não há problema, gente. Para os demais dependentes, os prazos para recebimento são aqueles previstos no artigo 16 da 8.213. Por exemplo, filhos, como regra, 21 anos encerra. Os pais, vitalício, até o dia da morte. Os irmãos, até os 21 anos, como regra, salvo se ele for inválido ou deficiente. E assim vai, tá bom? O exercício de atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual, não impede a concessão da pensão por morte do dependente com deficiência intelectual, mental ou grave. Porque houve uma mudança na legislação, 2015 foi uma confusão, gente. Quem fez o concurso de INSS, que era naquela época, foi no começo de 2016, sabe que deu uma confusão na legislação. Teve uma época que eles falaram o seguinte, não, deficiente não pode trabalhar. Se trabalhar, perde o direito ao benefício. Depois falava, não, deficiente pode trabalhar para até tal período, 2 anos. Depois de muita confusão, prevaleceu essa regra daqui. O deficiente pode trabalhar, sem perder a pensão por morte. Não confunda, jamais, deficiente com inválido. O inválido é aquela pessoa que está impossibilitada de forma permanente de exercer suas funções profissionais. Então, essa pessoa não. Essa daí não vai poder, obviamente, trabalhar. Se trabalhar, cancela a pensão por morte. Agora, o deficiente pode sim trabalhar sem perder a pensão por morte, inclusive como MEI, microempreendedor individual. Muito bem, e aqui a gente encerra a pensão por morte. Vamos ver agora o auxílio reclusão. Beleza, o auxílio reclusão, gente, é outro benefício. Esse teve bastantes alterações agora, mais recentemente, no ano de 2019. Então, vamos ficar atentos ao auxílio reclusão, porque tem mais chance de cair. Auxílio reclusão, gente, vamos lá, vou até mudar aqui a cor, pegar aqui um verdinho, embora eu seja corintiano, vocês sabem disso, mas eu não sou fanático, então vou usar aqui a cor verde. Vamos pôr aqui a cor verde para a gente analisar um pouquinho o artigo 80 da 8.213 de 91. O artigo 80, ele é o artigo da 8.213 do que diz respeito ao auxílio reclusão. E ele fala o seguinte, o auxílio reclusão, cumprida a carência prevista no inciso 4 do caput do artigo 25 dessa lei. Então, em primeiro lugar, só para a gente recordar, a gente vai fixando bem toda a matéria, gente. Auxílio reclusão, uma outra novidade, ele tem 24 meses de carência. Então, por exemplo, se a pessoa o primeiro emprego, só tinha 1 ano de trabalho e daí ela foi presa, por exemplo, perdeu, não vai gerar o auxílio reclusão para os seus dependentes. Mesmo tendo esposa, filhos, por exemplo, precisa ter pelo menos 24 meses
a título de carência. Então, auxílio reclusão, cumprida a carência prevista na legislação, que é 24 meses, será devido nas mesmas condições da pensão por morte. Então, a dica é a seguinte: a gente acabou de estudar a pensão por morte, adaptando, claro que há situações que não tem como adaptar, mas adaptando as circunstâncias, aquilo que não tiver explicitado nesse artigo 80, na Lei 8.213, no que diz respeito ao auxílio reclusão, eu utilizo subsidiariamente, como a gente fala no direito, eu utilizo o regramento da pensão por morte, tá certo? Então, por exemplo, toda aquela, a gente vai ver, né, que qual o prazo que eu tenho para requerer administrativamente o auxílio reclusão? Isso não está na legislação. Aí você usa aqueles 90 dias da pensão por morte ou 180 dias para o menor de 16 anos da pensão por morte. Então você utiliza, porque ambos são benefícios para os dependentes. E de alguma forma o auxílio reclusão tem um quê de morte civil. É nesse sentido. Em que sentido? No sentido que a pessoa tem as mesmas consequências previdenciárias. Pensão por morte. Por que eu recebo, os meus dependentes recebem um benefício? Porque, obviamente, eu morri e não posso trabalhar. Auxílio reclusão. Por que os meus dependentes recebem um benefício? Porque eu estou preso, não posso trabalhar. Essa é mais ou menos a mesma ideia, sobre um olhar, claro, estritamente previdenciário. Então, vamos continuar. O auxílio reclusão, cumprida a carência, será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes. Toma cuidado, você sabe que o segurado não tem direito a receber auxílio reclusão, isso não tem sentido nenhum, até porque o segurado tem casa e comida, se é o que ele quer ou não, isso é um outro problema, mas ele está preso. Quem pode, em tese, estar passando necessidade são os seus dependentes. Então, claro, são os dependentes, a classe 1, 2 e 3, do segurado de baixa renda. Não é qualquer segurado preso, mas apenas o segurado de baixa renda, aquele que recebe valores de 2019, R$ 1.364. Isso varia todo ano, né? Aos dependentes do segurado de baixa renda, recolhida a prisão em regime fechado. Isso aqui é uma novidade, não era assim, antes era fechado semiaberto. Agora é só regime fechado, que também havia também os menores apreendidos, né, os menores que estavam em internação nos termos do ECA, também não tem mais direito. Então agora é só regime fechado, prisão, portanto, recolhidos à prisão em regime fechado, que não receber remuneração da empresa em que trabalhava, nem estiver em gozo de auxílio-doença, pensão por morte, salário maternidade, aposentadoria ou abono de permanência em serviço. Então, essas novidades do auxílio reclusão restringiram fortemente, violentamente, o recebimento do auxílio reclusão. Então, hoje está mais difícil de receber o auxílio reclusão. Já eram poucos os presos, viu, gente? O pessoal fala, mas já eram 4, 5% só dos presos que recebiam, modo de dizer, geravam auxílio reclusão, agora vai ser menos ainda com essas novidades. Então, você não pode receber, por exemplo, auxílio reclusão e auxílio doença, forma conjunta, já não podia antes. Auxílio reclusão e salário maternidade, auxílio reclusão e pensão por morte, gerar um auxílio reclusão e estar aposentado, gerar um auxílio reclusão e estar em gozo de um benefício que não existe mais, mas que tem algumas pessoas com direito adquirido que podem receber abono de permanência em serviço. Então, qualquer dessa situação não gera o auxílio reclusão, ok? Bom, renda mensal inicial, quanto que eu recebo? Você vê aqui que é semelhante à pensão por morte, 100% do salário de benefício. 100% do salário de benefício, ou seja, salário de benefício, média aritmética atualizada dos 80%, maiores salários de contribuição. Então, ao longo da vida, a contar do dia em que nasceu o Plano Real, que é 1º de julho, para ser exato, de 1994. Ok, 100%. Data de início do benefício, como não há um regramento específico, a gente se vale do regramento da pensão por morte. Data da prisão. Então, desde o dia que a pessoa foi presa, que o segurado foi preso, o seu dependente vai receber, desde que ele requeira administrativamente, no prazo de 90 dias. O menor de 18 anos terá o prazo de 180 dias para requerer, podendo ainda dar direito a receber desde o dia da prisão. Alguém podia falar, Marco, como é que é esse dia do dia da prisão? E você vai entrar, mesmo que você vá dentro dos 90 dias, já passou 3 meses que a pessoa está presa, você não vai receber desde o dia da prisão? Veja, vai receber os atrasados. Às vezes o INSS vai demorar, tem 45 dias para começar a pagar
Esse é o prazo previsto em lei, 45 dias, a contar do quê, gente? A contar do momento que você entregou toda a documentação. Então, o prazo às vezes até extrapola, mas pelo menos o correto era 45 dias. Então, muitas vezes vai começar a pagar o benefício, a pessoa até já saiu da prisão, mas vai pagar no período em que ela ficou na prisão, vai pagar os atrasados, e depois que passam 45 dias, que é o prazo que a INSS tem para conceder o benefício, começa a atualizar monetariamente o valor. Então, daí tem que pagar, inclusive, com correção monetária. Então, data de início do benefício é essa daqui. Beneficiários, já falamos, os dependentes e segurados de baixa renda. Isso é, com salário de contribuição. Nunca esqueça, né? Salário de contribuição é muito parecido com o salário da pessoa, mas não é o salário necessariamente. Você está, principalmente quando você é empregado, você tem verbas que você recebe que não estão incluídas no salário de contribuição, estão excluídas do salário de contribuição. Por exemplo, verbas de natureza indenizatória. Então, salário de contribuição, a gente fala, é o salário da pessoa? Sim, mas apenas o salário que é objeto de tributação, sobre o qual eu vou pagar, se for empregado, por exemplo, 8, 9 ou 11%, perfeito? Então, esse é o salário de contribuição. Isso é com salário de contribuição na data da prisão não superior, não pode superar, R$ 1.364, isso é valor de 2019, claro, varia de ano para ano. E isso aqui é uma outra novidade da legislação, também que foi alterada agora, né, em 2019. Esse valor, gente, ele corresponde à média dos 12 últimos salários de contribuição, ok? Se tira os 12 últimos salários de contribuição, uma média. Então, para ver se a pessoa tinha direito ou não. Porque o grande problema que estava acontecendo era o seguinte, muitas vezes a pessoa estava desempregada no dia da prisão, e daí o Superior Tribunal de Justiça estava entendendo que o salário era zero, razão pela qual, independente mesmo que antes ganhasse R$ 10.000, gerava um auxílio reclusão. E hoje já vai ser muito mais difícil isso acontecer, porque você vai olhar os 12 últimos salários, tirar uma média, às vezes de 6 salários, 7, o quanto for necessário, e ver se supera ou não 1.364. Razão pela qual o auxílio reclusão teve aqui uma restrição maior, como eu falei, para os senhores. Muito bem, vamos seguir. Como eu falei já, aplicam-se as mesmas regras da pensão por morte, quanto à restrição de tempo de benefício para cônjuge ou companheira. Claro que, às vezes, uma prisão que não dura muito, isso talvez não tenha uma relevância muito grande. Mas, por exemplo, faz de conta que o segurado ele estava casado com a sua companheira, casado com a sua esposa, né, no caso, há 1 ano, e não tem filhos. Daí ele é preso. Ele é um empregado, por exemplo, ganha um salário mínimo, razão pela qual ele se encaixa no valor que gera um auxílio reclusão. Ele é preso, regime fechado, ele é preso, vamos dizer assim, por roubo. Roubo normalmente dá 5 anos e 4 meses, às vezes dá 6 anos e 3 meses, dependendo da situação. Então, já é uma cana mais esticada, como o pessoal diz na gíria, né? Já é uma prisão mais alargada. Nessa hipótese, a pessoa vai permanecer no regime fechado, muitas vezes 2 anos e meio, 3 anos, dependendo da situação. E se ele era casado há pouco tempo, o que vai acontecer, gente? Se ele era casado há pouco tempo, há menos de 2 anos, ele vai receber o benefício, ou ela, né, no caso, se o segurado preso for o homem, por apenas 4 meses. Pô, mas ele ficou preso 3 anos, sim, mas aplicam-se as mesmas regras da pensão por morte quanto à restrição de tempo de benefício para cônjuge ou companheira. Então, isso aqui é o que a gente tem que guardar, ok? Tem algumas outras regras, na verdade, vamos encerrar o bloco de hoje, esse bloco com esse quadro, mas ainda teremos algumas outras regras para o próximo bloco. O trabalho durante o cumprimento da pena não retira o direito dos dependentes ao recebimento do auxílio reclusão. Isso aqui, na verdade, gente, antigamente, isso aqui foi uma alteração no ano de 2003. Antigamente, o que acontecia? Sempre teve essa regrinha que você não pode estar recebendo o salário do seu antigo empregador. Mas o INSS interpretava que qualquer trabalho gerava, sei lá, você fazia um artesanato na prisão, laborterapia, já perdia o direito ao auxílio reclusão, o que não era adequado, porque é bom que o preso trabalhe, todos nós sabemos disso. Então, durante o cumprimento da pena, trabalhou,
o dependente, por essa razão, não vai perder o auxílio reclusão. Se o dependente, perdão, se o segurado fugir, não precisa fugir necessariamente, pode ser um habeas corpus, está liberto, né? Se ele estiver livre, não importa se fugir ou não, o benefício naturalmente é suspenso, claro, porque não tem mais reclusão, não tem mais fato gerador. E se for recapturado, deve-se verificar se permanece com qualidade de segurado. Então, se ele, claro, ficou 4 anos foragido e foi recapturado, já não fez nenhuma contribuição nesse período, perde-se aí a qualidade de segurado e não restabelece o auxílio reclusão. Tá bom? Por esse bloco tá bom, a gente continua com auxílio reclusão no próximo bloco. Até lá, caríssimos.